Pois bem, dando continuidade aí à segunda parte dos recursos em sentido estrito, agora nós entraremos nas hipóteses de cabimento. Sendo a primeira, do inciso primeiro do artigo 581, não receber a denúncia ou a queixa. Mas aqui é importante nós destacarmos que são aí que são causas de rejeição ou não recebimento da peça acusatória. Está lá do artigo 395 do Código de Processo Penal Brasileiro. A peça acusatória, ser manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição da ação penal e ou faltar justa causa. Então aqui nós temos as situações ex vileges que permitem a rejeição da peça acusatória. Então, não preenchido esses requisitos, pode ser o caso do juiz rejeitar. Mas, entendendo a parte acusatória que estão preenchidos os requisitos, mesmo assim o juiz rejeitou a peça acusatória, pode-se recorrer em sentido estrito. Então, essa é a primeira hipótese de cabimento. Sendo, neste particular, indispensável a intimação do acusado para contrarrazões. Então, é uma condição peremptória, aí, sob pena de nulidade absoluta, a não observância dessa obrigatoriedade. Em regra, o acórdão que dá provimento ao recurso em sentido estrito passa a ser um marco para fins de prescrição. Esse que é o que deve ser entendido como aplicável aí o recurso em sentido estrito, salvo o melhor juízo, salvo posicionamento em sentido contrário, salvo situação de ordem diferente que nós podemos aí estar destacando mais à frente. A observação que se faz em relação a essa hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito é que decisão que encaminha o recurso em sentido estrito antes do juízo de retratação é mera irregularidade e não nulidade absoluta. Então é importante observar que não só nessa hipótese do artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, mas toda e qualquer hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito que seja possível o exercício do juízo de retratação, a não observância dessa retratação, ou seja, o encaminhamento do recurso em sentido estrito para a instância de quem, sem a análise aí da possibilidade ou não da retratação, é mero juízo de irregularidade e não caberia aí a decretação da nulidade absoluta, por si só. Então, as instâncias superiores que chancelaram esse posicionamento entende que não há prejuízo só o não exercício do juízo de retratação. Simples assim. Seja no artigo 581, inciso 1º, seja naqueles outros que possibilitam aí o exercício do juízo de retratação. A segunda hipótese que nós observamos é a decisão que conclui pela incompetência do juízo. Essa incompetência ela pode ser absoluta ou pode ser relativa. Então, no Código de Processo Penal, na disciplina Processo Penal 1, já foi observado os casos de incompetência absoluta, relativa. Então, qualquer delas poderia ser passível de manejar o recurso em sentido estrito quando o juiz declara a sua incompetência. Súmula 33 do STJ informa que incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ou seja, só a incompetência absoluta. Legitimidade de interposição para aquele que possa se sentir eventualmente prejudicado. Então tem que necessariamente demonstrar aí que a parte sucumbente, que é um dos requisitos, um dos fundamentos recursais, tem um prejuízo, tem algo a se socorrer em razão da decisão que lhe é contrária. Decisão de desclassificação na primeira fase do júri. Também pode ser aí, é uma situação que deve ser observada. Decisão da desclassificação na primeira fase do júri, ou seja, o rito que ainda não está no plenário. Então, a fase até a pronúncia. Aí, havendo desclassificação, pode ser aí o caso de se manejar o recurso em sentido estrito, exatamente pela
se for o caso de declaração da incompetência do juízo ali naquele caso concreto. O inciso terceiro, por sua vez, do 581, estabelece que a decisão que julgar procedentes as exceções, salva de suspeição, a suspeição não caberia, que seria um rito, um procedimento próprio, que seria a exceção de suspeição. Nas demais, nós deveremos observar exatamente o que? As possibilidades aí passíveis de ensejar o julgamento. Uma coisa dessa primeira hipótese, incompetência do juízo, é nós analisarmos o caso anterior, que o juiz, quando de pronto ele declara que ele é incompetente para julgar aquela matéria e ele remete para o juiz que ele entende competente, alguém que se sinta insatisfeito com aquela decisão queira recorrer, ele tem que recorrer em sentido estrito. No entanto, pode acontecer dentro do trâmite processual, isso nós vimos lá no processo penal 1, a parte promover aí a exceção de incompetência do juízo. Então, um procedimento próprio de exceção de incompetência de juízo, que aí o juiz vai analisar exatamente essa exceção. Então, julgando a exceção de incompetência do juízo, por si só, esse julgamento em si pode ensejar o recurso em sentido estrito, mas também a hipótese de exceção, para manejar o inciso terceiro do 581 do Código de Processo Penal, a litispendência, como também a ilegitimidade da parte, como a coisa julgada do mesmo modo. Então são as situações que são cabíveis ali de se utilizar o recurso em sentido estrito para se contrapor. Uma observação aí complementar é de que não é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão. Não é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão procedente de exceção de suspeição. Exatamente a exceção que a própria norma, a ressalva que a própria norma estabelece em relação à suspeição. Então não há que se falar em recurso em sentido estrito. É importante nós destacarmos nesse ponto da suspeição que, reconhecendo a suspeição nos termos do artigo 99 do Código de Processo Penal, o juiz suspeito sustará a marcha do processo e remeterá os autos ao seu substituto legal. Não aceita a suspeição, tribunal a que compete o julgamento. Então é exatamente isso. Expressamente o legislador estabeleceu que para a suspeição não cabe recurso em sentido estrito. Não cabendo recurso em sentido estrito para se opor à suspeição, pode-se utilizar outros meios para apreciação daquela suspeição que seja objeto aí de questionamento. Ok? A quarta hipótese é pronunciar. Aí nós já observamos alguns casos de julgamento em que o juiz decide pela pronúncia, e tanto do de Roraima quanto do Estado de São Paulo, como nós observamos aí, procedemos à análise. No caso da pronúncia, não suspende a prisão preventiva decretada. Desculpa, o recurso em sentido estrito, por si só, não suspende a prisão preventiva decretada na pronúncia. E de acordo com o artigo 584, parágrafo 2º do CPP, o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Então é interessante nós destacarmos que existem posicionamentos, né, de quem recorre, no sentido de que haveria aí a suspensão também de outras decisões incorporadas na denúncia, na pronúncia. Mas nós podemos observar nessa análise do próprio dispositivo legal, indica que há suspeição exclusivamente do julgamento da matéria, não no caso da prisão preventiva ou de outros efeitos. Então, só o julgamento, exclusivamente. Nas hipóteses quinta e sétima, nós temos, até porque a sexta foi revogada, conceder, negar, arbitrar, cessar ou julgar inidônea fiança, julgar quebrada ou perdido o seu valor. Então todos esses pontos têm a ver com fiança.
é importante analisar qualquer dessas situações previstas aí na norma, os seus verbos nucleares, ou seja, os verbos que estabelecem o que pode e o que não pode. Então, desde que o juiz conceda, ou que negue, ou que arbitre, ou que casse, ou que julgue inidônea, ou que julgue quebrada a fiança ou perdido o seu valor, caberia o manejo do recurso em sentido estrito. Uma particularidade que eu acho que é importante nesse momento nós relembrarmos do que já foi falado no processo penal 1 é em relação à quebra da fiança, que é considerado como tal, de acordo com o artigo 341 do Código de Processo Penal, a situação do acusado intimado que deixa de comparecer a ato do processo. Por si só, é motivo aí para julgar quebrada a fiança, se não apresentar, evidentemente, justificativa plausível para tanto. O acusado que obstrui o andamento do processo também é outro motivo para quebramento da fiança. O acusado que descumpre medida cautelar, qualquer que seja ela, já é motivo. Que resiste injustificadamente à ordem judicial, que pratica nova infração penal dolosa, por si só também é motivo. Então esses motivos devem ser analisados individual ou conjuntamente. Mas não só eles, nós temos também dos artigos 327 e 328, quando ele não comparece a atos do próprio inquérito policial ou muda-se ou ausenta-se por mais de 8 dias sem comunicar onde será encontrado. É motivo para julgar quebrada a fiança. Ok? E aí ser passível de recurso em sentido estrito. Nós temos uma outra possibilidade do cabimento do recurso em sentido estrito no caso de indeferir requerimento de decretação da prisão preventiva. E nós já analisamos o julgado a respeito. O Ministério Público requereu do Estado de Minas Gerais e foi indeferido o pedido, e aí ele entrou com recurso em sentido estrito. Então, no caso de indeferimento do requerimento de preventiva, cabe como também daquele que revoga, ou que concede liberdade provisória, ou que relaxa prisão em flagrante. Ok? Então, uma particularidade que nós temos é exatamente no caso da preventiva. Decretação de preventiva e ou quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. Justifica aí o cabimento do recurso em sentido estrito, muito embora não expresso. Então aí nós temos aí um mecanismo da interpretação extensiva para permitir também nas medidas cautelares diversas da prisão. Uma outra peculiaridade em relação a essa hipótese é quanto à concessão de liberdade provisória e relaxamento do flagrante. Possibilidade de impetração de habeas corpus. Então nós temos aí que no caso da concessão de liberdade provisória, o mesmo de relaxamento do flagrante, além do recurso em sentido estrito, é possível se manejar o HC. E aí a gente vai analisar o HC mais à frente. Quanto ao flagrante, são as hipóteses do flagrante, em especial lá do artigo 302 do Código de Processo Penal, que fala do flagrante próprio, impróprio, direto, indireto, etc. Ok? É passível aí de recurso em sentido estrito. Nessa notícia nós temos: empregada acusada de matar patrão por asfixia vai enfrentar tribunal do júri em Santa Catarina. Uma notícia de 2021, quer dizer, em que se manejou o recurso em sentido estrito para ela. O recurso em sentido estrito, nesse caso, foi manejado no sentido de entender que o caso concreto envolvia outra configuração legal que não a dos crimes dolosos contra a vida, que seria aí caso de julgamento pelo júri. E aí esse recurso em sentido estrito foi dado em provimento, razão pela qual se manteve a competência do Tribunal do Júri para o julgamento desse caso concreto. Nós temos também como possibilidade de recurso em sentido estrito a decretação ou não da prescrição, ou quando julgar extinto ou não a punibilidade. Então aqui, nesse particular, nós temos a extinção da punibilidade, nós temos as hipóteses do artigo 107 do Código Penal Brasileiro. E cada um faça uma análise ali das hipóteses, que é um rol vasto, dinâmico, das hipóteses de cabimento. Tem caráter residual.
Só cabível o recurso em sentido estrito se a decisão não for em sentença condenatória ou absolutória, ou do juízo da execução penal. Então excepcionalmente, caberia o recurso em sentido estrito exatamente por isso. Admitido também se houver absolvição sumária. Então aí é outra situação que caberia aí o recurso em sentido estrito. Conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Aí nós observamos o inciso 10, nós já falamos sobre ele. Ainda pode caber a HC depois do indeferimento. Então o HC sempre pode ser manejado, mas nós iremos analisar num bloco próprio sobre a HC, que ele não pode ser considerado como substituto de recurso. Então, é possível utilizar o HC? Sim, com as devidas ressalvas que nós iremos observar no momento adequado, mas da concessão ou da denegação do HC cabe recurso em sentido estrito, e do indeferimento do pedido de HC, ou seja, da denegação do HC, poderia caber aí um outro recurso. Desculpa, HC, quer dizer. Da decisão que conceder, negar ou revogar o sursis penal que é aplicável só em momento da sentença penal condenatória. Mas, se esse sursis penal aí analisado, ele tem mais a ver aí com o juízo de execução penal previsto na lei específica de execução penal 7.210, se eu não me engano. Se em sentença condenatória, o caso é apelação. Então aí já estamos adentrando em alguns pontos que se relacionam ao recurso de apelação. Se execução penal, é agravo em execução. Então está mais cabível aí agravo em execução, como nós já falamos. Esse dispositivo está tacitamente revogado exatamente pelo fato de exigir um processamento diferenciado de acordo com a lei de execução penal. A observação que se faz é que, quanto ao sursis processual, admite-se por interpretação extensiva. O legislador, no artigo 581, ele não coloca o sursis processual, mas o não cabimento a concessão ou denegação ou a revogação do sursis processual pode ensejar o recurso em sentido estrito por interpretação extensiva, de acordo com o que a gente já vem falando. A decisão que conceder, negar ou revogar livramento condicional também está tacitamente revogado por se tratar de matéria envolvendo agravo de execução. Em execução, lá previsto na lei de execução penal, e aí a disciplina de processo penal 3 é que deve tratar desse tema. Anular o processo da instrução, no todo ou em parte. Pois bem, quando se fala em instrução, essa instrução ela deve ser entendida como instrução criminal ou fase judicial, aquela que ocorre o trâmite em juízo após o recebimento da peça acusatória, oportunizando o exercício do contraditório, ampla defesa, produção probatória perante o órgão do Poder Judiciário. Então é nesse ponto que, se houver anulação, no todo ou em parte, cabe aí o recurso em sentido estrito. E tem esse dispositivo caráter residual. Somente se essa anulação não ocorrer em sentença condenatória ou absolutória. Porque se ocorrer em sentença condenatória ou absolutória, o recurso cabível é o de apelação. O indeferimento da anulação, ou seja, pediu-se anulação e não houve a decretação da anulação, é passivo de habeas corpus, apelação conforme o caso. Nós vamos ver alguns requisitos da apelação mais à frente em outro vídeo. Mas pode também ensejar habeas corpus, mandado de segurança e correção parcial. Então existem instrumentos, até a ação cautelar inominada poderia ser utilizada. Então existem alguns instrumentos legais que poderiam serem utilizados para esse fim, se não houver, houve o pedido de anulação e o juiz não concordou. Nessa notícia nós temos que do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mantém condenação por rompimento da tornozeleira eletrônica, e aí nesse julgado, que é nessa matéria de 2021, também o recurso em sentido estrito foi utilizado. Excluir ou incluir jurado na lista geral também é passível aí de recurso em sentido estrito, como também o caso de denegar a apelação ou julgar a mesma deserta.
Então, no caso da apelação, é interessante nesse momento fazer só algumas observações preliminares, porque a apelação tem um momento próprio para ser abordada. Denegar a apelação exatamente porque a apelação ela é interposta perante o juízo ACO, juízo de primeiro grau que está se recorrendo. E ele vai analisar, vai exercer o juízo de admissibilidade, pode entender que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação e denegar o seguimento para a instância de quem? Denegar o efeito devolutivo para a instância de quem julga aquele caso. Então, a partir do momento que foi manejado o recurso de apelação e no exercício do juízo de admissibilidade o juiz não concordou que estão preenchidos os requisitos, ele denega. E aí, se é cabível nesse caso, o recurso sentido estrito. Ou mesmo julgar deserta aí a apelação por falta de cumprimento do requisito necessário para tanto, que nós já falamos aí. Falamos sobre deserção, nós falamos sobre falhou a memória aqui. Deserção. Depois, se eu lembrar, eu menciono. Pois bem, uma observação que nós deveremos falar aqui nesse momento é exatamente o seguinte. A carta testemunhável, que é o recurso que nós iremos estar falando, ela é cabível da denegação do recurso sentido estrito ou não dá-lo seguimento. Então aqui nós temos uma particularidade que é, quando se denega a apelação ou julga a mesma deserta, o recurso cabível é recurso sentido estrito. No caso de ter sido manejado o recurso sentido estrito e houve denegação do seguimento dele, por entender que não preenche os requisitos de admissibilidade, ou simplesmente não se dá seguimento, ou seja, não se remete à instância de quem, não se devolve à instância de quem a apreciação daquela matéria. E aí pode ser manejado a carta testemunhável, que nós iremos estar falando sobre o que é, quais as implicações, o rito, etc. No caso da apelação denegada, pela ausência de pressupostos objetivos de admissibilidade e deserção, como nós já falamos. Observação: só é cabível contra a decisão do juiz de primeira instância, é a lógica do que nós apontamos agora há pouco. Ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial não cabe contra a decisão que indeferir. Então, o que nós podemos observar, não cabe contra a decisão em indeferir, mas pode ser utilizados outros mecanismos, como, por exemplo, mandado de segurança, como, por exemplo, o habeas corpus, como, por exemplo, a ação cautelar inominada. Cabível extensivamente, acusado, citado por edital, não comparece nem constitui defensor. Preliminar futura eventual apelação. Então, pode ser indicada aí essa situação como preliminar de apelação, se for o caso. Mas é importante exatamente no primeiro momento processual que a parte tem em relação a uma determinada situação que entenda prejudicado e que ele se posicione contra. E no caso do pedido de suspensão do processo por questão prejudicial, se ele não ocorrer, necessário se faz recorrer em sentido estrito, sob pena de preclusão. Decidir sobre a unificação de penas. Nesse caso, nós observamos que o juízo competente é o da execução penal. Então aqui não tem nem que pensar diferente. Nesse dispositivo, ele foi revogado tacitamente de acordo com a lei de execução penal, artigo 197. Para essa hipótese de unificação de penas, seria cabível o agravo em execução, que a gente vai estar falando um pouco sobre ele. Só uma observação em relação à continência ou conexão. Em regra, a reunião dos processos é o que exige a reunião dos processos. Se feitos distintos, a unidade dos processos ocorrerá posteriormente para efeito de soma unificação das penas. E aí, esse particular deve ser decidido pelo juiz da execução, e não por meio de agravo em execução, e não por meio do recurso sentido estrito.
Nessa notícia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplica fungibilidade em recurso sentido estrito do ano de 2021, e aí nós observamos exatamente a fungibilidade, o termo fungibilidade, o princípio da fungibilidade, que preenchidos determinados requisitos, um recurso ser utilizado erradamente, ele pode ser conhecido, ele pode ser apreciado efetivamente, desde que não haja má-fé, ou seja, tem que ser demonstrada boa-fé, desde que o prazo para o manejo desse recurso leve em consideração o tempo do prazo do recurso, o tempo do recurso próprio, do recurso certo, e não ser também caso de previsão taxativa, ou seja, a previsão do recurso está expresso ser exatamente aquele tipo de recurso. Então, contra a sentença condenatória não caberia recurso em sentido estrito. E aí, se manejar o recurso em sentido estrito, efetivamente é uma decisão absolutamente imprópria, né, teratológica, razão pela qual não se admite um erro grosseiro desse. Nós temos aí no inciso 18, decidir o incidente de falsidade, também é outra hipótese. Se julgado procedente, provoca a exclusão do documento dos autos, e se for denegado, sua manutenção como prova. Então, em qualquer caso do incidente de falsidade, pode ser motivo aí de se manejar o recurso em sentido estrito. Mas nós temos algumas outras hipóteses aqui, como, por exemplo, decretação de medida de segurança depois do trânsito julgado da sentença. Esse caso é juiz de execução penal também. Impuser medida de segurança por transgressão de outra, também juiz de execução penal. Nós temos manter ou substituir medida de segurança do artigo 774 do mesmo modo, revogar medida de segurança também, não revogar medida de segurança que a lei admita a revogação também, agrava em execução na lei de execução penal. Inciso 24 estabelece que a decisão que converter a multa em detenção ou prisão simples. Esse dispositivo está absolutamente revogado pela Lei 92.6896, e revogação tácita, não expressa, pois deixou de prever a conversão de pena de multa em detenção ou prisão simples. Aqui eu faço um particular que os tribunais já vinham se posicionando pela impossibilidade da conversão de multa aplicada no processo penal em o não cumprimento da multa, o não pagamento da multa, por exemplo, a reversão, a conversão dela simplesmente em pena privativa de liberdade. Então já estava entendendo nesse sentido, aí veio o legislador no ano de 1996, por meio da Lei 9.268, e aí chancelou o posicionamento da impossibilidade. Multa, ela é dívida de valor, natureza cível. Pois bem, nós tivemos aí a alteração do artigo 51 do Código Penal Brasileiro, exatamente nessa linha. Transitada em julgado a condenação, a multa será de dívida de valor ou dívida ativa da Fazenda Pública a ser exercida no juízo civil competente, não penal. Então não se fala mais em havendo condenação de multa em o não pagamento em conversão, em substituição, em migração para pena privativa de liberdade, seja ela prisão simples, seja ela restritiva prisão simples, ou até restritiva de direitos não poderia. Então a multa não paga, ela caberia necessariamente tão somente a execução do juízo civil. Não há que se falar em substituição dela por qualquer outra modalidade restritiva de direitos ou privativa de liberdade. Pois bem, existem algumas situações interessantes aqui que deverão ser complementadas em nível de recurso em sentido estrito. Sem previsão. As hipóteses, que nós já falamos algumas hipóteses que não têm previsão legal e que eu particularmente entendo no sentido da aplicação da interpretação extensiva para se utilizar o recurso em sentido estrito exatamente por casos que justificam, aí a gente vai falar algumas situações, eu já me adiantei, por exemplo, em relação ao aditamento da peça acusatória. E aí, decisão que reconhecer a ilicitude da prova e determinar seu desentranhamento.
cabível por interpretação extensiva de acordo com o Renato Brasileiro. Então, não tem previsão no artigo 581, por interpretação extensiva, poderia ser cabível recurso em sentido estrito. Nós temos aqui outra situação, inadmissibilidade da prova por decisão interlocutória antes da audiência de instrução e julgamento. Cabível também, nesse caso, recurso em sentido estrito. Também é uma outra situação. Se durante a audiência de instrução, julgamento e sentença em seguida, cabe apelação, ou seja, terminada a instrução processual com a sentença sendo prolatada de imediato, a sentença que analisa o mérito, é caso de apelação e não de recurso em sentido estrito. Não reconhecida a licitude da prova, cabe habeas corpus, é um instrumento mais adequado para se insurgir contra essa hipótese. Recurso em sentido estrito e a possibilidade de interpretação extensiva. E aqui tem um artigo que trata dessa temática, hoje está bem batido isso, e está aqui a fonte de onde nós buscamos, só para mencionar. Então aqui, finalizando esse slide, esse bloco de recurso em sentido estrito, nós observamos que as hipóteses que nós analisamos de per si do recurso em sentido estrito, do artigo 581, algumas delas foram consideradas como revogadas implicitamente, em razão da previsão lá na Lei de Execução Penal, e ao mesmo tempo o rol, sob a minha ótica jurídica, ele não é exaustivo, não é números clausos e não é taxativo, ou seja, admite-se a interpretação extensiva para pegar outros casos que admitem aí o seu cabimento. E é isso por enquanto. Aí no próximo vídeo nós iremos tratar de apelação.